Fala pessoal, bem-vindo ao HIT. Aqui eu vou falar de trauma, mas antes de falar um pouquinho de mim, eu sou o Matheus, sou professor aqui do Medicoff, um dos fundadores. Fiz medicina nessa cidade que vocês estão vendo aqui, que é Natal, fiz na Federal, que é mais ou menos por aqui, Hospital Universitário. É uma cidade bonita e lá as pessoas, os acadêmicos, né, e os internos, eles têm um sonho de ir para uma cidade maior, de fazer um grande serviço, apesar que lá também é concorrido, mas a maioria das pessoas acaba indo para Sudeste, Sul, para fazer as provas. Então, eu também segui essa mesma trajetória, peguei um pau de arara e desci para o Sudeste. Acabei passando aqui no complexo hospitalar do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, que é um conjunto de vários hospitais, INCORE, CESP, HC, que é um dos locais mais cobiçados realmente pelos candidatos. É a prova mais concorrida do país para residência, mas assim, existe uma série de outros serviços também que são de excelência por aí. Mas todo serviço de excelência, ele é muito concorrido. Então a gente está aqui para te fazer passar nessa prova, passar aonde você quiser, sem dificuldade, sem ter que brigar, sem ter que entrar com recurso, passar, ser melhor do que os outros concorrentes. Para isso você vai ter que realmente se dedicar mais e traçar algumas estratégias, algumas técnicas de estudos para conseguir ter um ótimo desempenho melhor do que o seu concorrente. Então o primeiro passo é você pegar suas apostilas e guardar. Pega suas apostilas, esquece, não lê mais nada, guarda, porque elas vão servir de lenha para o churrasco da aprovação que vai acontecer no final do ano. Se Deus quiser, você vai passar. Então, você pega essas apostilas, vai ter que rasgar essas apostilas e vai usar de lenha para o churrasco. E outra coisa que você precisa fazer também é, ao final da semana HIT, no domingo, a gente vai fazer a live nos nossos canais, Instagram, YouTube, então tem que ficar ligado, anota na agenda para não esquecer. Então já anota aí esse compromisso que a gente está esperando domingo, que vai ser o encerramento dessa semana, que vai ser uma semana de grande aprendizado, de estratégias e de muito ensinamento, e vai ser um bom diferencial. Tem gente que só faz a semana HIT e já tem um bom diferencial nas provas, tem gente que quer se aprofundar mais nos assuntos e faz o HIT, a maioria acaba fazendo, para que você consiga realmente esse diferencial que eu estou falando aqui, consiga ser aprovado. Então, se você quiser saber, quiser ter os descontos que a gente vai dar, tem que ficar de olho no domingo, não pode perder, não pode perder. Então, a gente vai falar de trauma. Eu te falei lá para você guardar as apostilas e não ler os textos, porque esses estudos passivos você acaba aprendendo 5, 10% daquilo que lê, depois vai precisar revisar, mas é um estudo pouco eficiente. Então agora você tem que focar em questões, provas anteriores, questões. Então por isso que essas aulas do HIT a gente traz bastante questão para discutir, porque é isso que vai fazer a grande diferença, porque vai ser dessa maneira que você vai ser cobrado no final do ano. Então, aqui a gente vai falar alguns assuntos que caem de maneira recorrente. A BCDE você já sabe, isso aí é tranquilo, mas existe algumas coisas, algumas firulas que às vezes caem e as pessoas não ensinam por aí. Quem está aprendendo cirurgia com um clínico, ele não vai falar isso porque não é do dia a dia dele, ok? São protocolos que a gente usa e é bem difundido no meio cirúrgico, mas se o cara não for especialista, ele não vai te passar, infelizmente. Mas aqui você vai pegar isso daí. Começando com a letra A, você já sabe, estabilizar a via aérea, avaliar a permeabilidade, abrir via aérea, oximetria, ofertar oxigênio. Isso daí é consenso na letra A. Isso daí tá tranquilo. Você tá diante desse paciente aqui, paciente vítima de trauma, tem uma cara aqui toda destruída, tem muito sangue na via aérea, tem dentes, um lago de sangue com dentes boiando, e daí o que é que você faz? Você tenta intubar, intubação orotraqueal, e não consegue. Tentou, foi lá, foi com a compressa, limpou lá a boca e tudo, e não conseguiu intubar. Se eu não consigo intubar, o que eu faço? O que eu faço se eu não consigo intubar? Faz a cricotireoidostomia. A crico faz essa incisão, na incisão cricotireoide, na membrana cricotireoide, faz essa incisão horizontal, abre com a pinça e passa a cânula essa cânula de traqueostomia com um cuff insuflado, e assim você vai obter uma via aérea e vai proteger a via aérea desse paciente. Então, não consigo intubar, o que eu faço? Na maioria das vezes vai ser cricotireoidostomia, ok? Primeiro lugar, sempre que puder, intubação orotraqueal, mas se não conseguir, cricotireoidostomia. Isso cai, por exemplo, aqui no PSU de Minas Gerais. Um homem de 32 anos sofreu um acidente grave na bicicleta em trilha, ele estava de capacete e apresentou um trauma grave de face. Eu sublinhei o que está mais importante aí. É um grave trauma de face. E outra coisa que está sublinhada aí, não foi possível realizar
a intubação. Está com Glasgow de 7, saturando 89, está taquicárdico. Então, o que é que você vai fazer? Vai fazer uma traqueostomia. A traqueostomia é bem mais demorado do que uma crico. A crico é super rápida, em 10, 15 segundos você consegue fazer. Realizar a cricotireotomia cirúrgica, por ser uma via eficaz e proteger por sair de possível aspiração, realmente esse é o gabarito. A outra é a crico por punção, a medida salvadora. Uma boa opção de viária definitiva? Não. A crico por punção não é viária definitiva. Viária definitiva, além de ser uma coisa super temporária, a crico por punção, você pode usar por 30, 40 minutos no máximo, para transporte ali. Não é viária definitiva porque não vai ter o cuff insuflado lá abaixo das cordas vocais, como é o caso da cânula de traqueostomia que a gente utiliza aqui na crico. E a máscara laríngea também não é via aérea definitiva. Vamos ver a D. Utilizar a máscara laríngea é uma ótima opção nesse caso, pode ser passada às cegas e proteger a via aérea do paciente, impedindo que ocorra a aspiração. Não, a máscara laríngea, primeiro que ela vai ser introduzida pela boca, né? Tudo que tiver de dente aqui na boca, ela vai empurrando lá para trás, ok? Não é uma via aérea definitiva nesse caso e não impede totalmente a aspiração. Realmente, ela pode ser usada em alguns contextos, mas nesse caso de trauma grave de face, que você não conseguiu entubar, você não vai conseguir também passar adequadamente uma máscara laríngea e não vai proteger bem a via aérea desse paciente, tem que ser uma crico cirúrgica. Então, indo para a letra B, na letra B você pega o paciente, olha para o pescoço, olha para a traqueia se não está desviada, olha para a jugular, faz o exame de tórax, inspeção, percussão, palpação e ausculta e faz a drenagem de tórax se tiver indicado. Tudo isso na letra B. Então, por exemplo, aqui que tem ar no pulmão. Como é que você descobriu? Você foi lá, percutiu, estava timpânico, um som timpânico, você auscultou, estava sem ruído, olhou aqui a traqueia, ela está até um pouco desviada aí para a esquerda. Isso daí é o quê? Um pneumotórax. Juntou isso tudo no paciente instável, isso daí é um pneumotórax hipertensivo, você vai precisar drenar. Como que você vai drenar? Classicamente você fazia temporariamente aquela punção com o gelco no segundo espaço intercostal, não é mesmo? Mas as novas edições já falam, você pode puncionar direto aqui no sexto espaço intercostal, quinto, sexto, ok? Ou mesmo fazer uma finger thoracostomy, você faz a incisão, já vai lá com o dedo, já alivia essa pressão no tórax, você aproveita e já passa um dreno de tórax de 28 a 32 French, não aqueles drenos mais calibrosos que a gente pega o dreno mais calibroso que tiver, não precisa, você pode passar um de 28 a 32 French, que já vai resolver o problema, mesmo sendo pneu, mesmo sendo hemotórax, como é o caso aqui dessa imagem, tem sangue, aí o que você vai ter? Maciez a percussão, ausência de murmúrio vesicular, e você da mesma forma vai lá e drena esse paciente. Agora, se você drenou esse paciente e está saindo mais de 1,5 litro de sangue, ou então já tem 2, 3 horas, 4 horas que está saindo mais de 200 ml ali, você fala, não está parando de sair sangue, o sistema não está coagulando, temos que abrir a caixa do peito dele, fazer uma toracotomia para avaliar e fazer a hemostasia adequada. Aí, então, nesse caso, é uma das indicações de toracotomia de urgência, esse tipo de drenagem aqui persistente, ok? Então, olha só essa questão. A mulher de 21 anos, vítima de atropelamento, em via pública, chegou com colar cervical, imobilizada em prancha longa, foi entubada, estava com Glasgow de 6, pressão 9/6, taquicárdica, saturando 89, a ausculta está normal à direita e a ausculta está diminuído em todo o hemitórax esquerdo. Então, você olha para a traqueia, não está desviado e não tem estado jugular também. Aí ele pergunta, qual é a primeira medida a ser tomada? Você pensa, então está diminuído no hemitórax esquerdo, então provavelmente tem sangue ou tem ar ali, né? Então vamos drenar esse tórax. Só que a questão é uma pegadinha, toda questão de trauma, você tem que ver o A, o B, o C e o D, então começa pelo A. Quando ele pede a primeira medida, você já acende o alerta, ele quer a primeira medida, então você vai ter, o que é que eu posso fazer na letra A para esse paciente? Se não tiver nada na letra A, você vai para o B, ok? A drenagem de tórax, nesse caso, seria a letra B, não é mesmo? Agora, o que é a letra A aí? Você checar a intubação se não está seletiva, se não está seletivado para o lado que está normal. No caso aqui, a ausculta estava normal à direita, talvez o tubo desceu direto para o lado direito e estava diminuindo o lado esquerdo por conta disso. Então, checa a posição do tubo, se está ok. Depois parte para, provavelmente aqui podia ser mesmo um hemotórax, um pneumotórax, e provavelmente vai precisar de drenagem mesmo. Mas como ele pediu a primeira medida, por que não checar a intubação traqueal? Não vai fazer mal e está na letra A do ABCD, né? Então, vamos lá, checar a intubação traqueal.
Na letra C, que é de circulation, A de via aérea, airway, B de breathing, respiração, C de circulation. Então, na letra C, você já pega aqui no braço, já pega o acesso do paciente, já coloca o monitor, a cardioscopia, na mesma vez que você funciona, você já colhe exame e já deixa o gel ocular. Então, acesso, exames, cardioscópio, 1 litro de cristalóide, antes era 2 litros de cristalóide aquecido, aqui a gente reduz na nova versão da TLS, por quê? Porque o paciente vítima de trauma está perdendo sangue. Ele está perdendo sangue e você está jogando soro. Ele está perdendo sangue e você jogando soro, daqui a pouco ele vai estar um botijão de água. E na verdade, o paciente que perde sangue, você precisa repor o sangue, precisa parar o sangramento, precisa repor o sangue. Por isso que não adianta dar muitos litros de cristalóide, a gente limita para 1 litro de cristalóide aquecido. Se ele está precisando de mais, se ele está instável, provavelmente ele vai precisar de bastante sangue. Provavelmente está sangrando muito, vai precisar de bastante sangue, que é justamente o protocolo de transfusão maciça que a gente vai detalhar, que as questões adoram cobrar isso daí. Então, na letra C, além do acesso, do soro, você aproveita e já passa o ultrassom aqui, vê se não está sangrando na barriga. Já faz o FAST, como eu vou mostrar. Já olha a pelve se não está sangrando na pelve. Tudo é C de circulation. Pelve instável, pode estar sangrando na pelve. Já manda o interno fazer o toque retal, passar a sonda nasogástrica, sonda vesical, para ver se não está sangrando também. E já pode fazer alguns remedinhos. Que remedinhos? Para parar o sangramento da letra C. Transamin, concentrado de hemácias, plasma, plaqueta, na proporção de 1 para 1 para 1, como a gente vai ver em breve. Então, o FAST, você já pega o ultrassom lá na sala do trauma, já usa essa janela aqui subxifoide para ver pericárdio, se não tem líquido pericárdico. Então, por exemplo, aqui tem o coração, tem o pericárdio, tem essa imagem escura aqui, anecóica, que é justamente sangue. Sangue no saco pericárdico, até que prova o contrário, é um hemopericardio. Se o paciente tiver turgência jugular, abafamento de bulho, já é aquela tríade de Beck, já vai precisar de procedimento, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, FAST, na letra C mesmo, já vê a janela subxifoide, já vê aqui espaço hepatorrenal e espleno-renal, ok? Aqui, por exemplo, tem o rim, tem o fígado e tem essa coisa escura aqui que é líquido. Então, até que prova o contrário, isso é sangue no contexto de trauma. Espaço hepatorrenal, espaço espleno-renal e já dá uma olhada lá na pelve também. São os 4 pontos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os 4 pontos do que o FAST vai avaliar, tá certo? E o EFAST, você aproveita, já está lá, já estende para o tórax. O FAST estendido nada mais é do que o FAST com essas janelas de ápices pulmonares e de bases pulmonares para ver sangue, para ver ar, para ajudar no diagnóstico e no tratamento desse paciente traumatizado. Então, é isso que eles perguntam. Por exemplo, em 2020 aí, quais as janelas estudadas no EFAST? Como eu falei, são as mesmas do FAST, mas você acrescenta ápices e bases bilateralmente pulmonares. Então, vamos dar play neste vídeo aqui para você ver, já ainda na letra C, como é que você vai estabilizando essa pelve. Então, tem um vídeo aqui que a gente vai dar play. Então, tá aí. Você passa um lençol com mais ou menos 10 centímetros de largura, na altura do trocante maior. Então, você, com o auxílio de outra pessoa, aperta essa pelve para fechar, para diminuir a área que é possível sangrar lá na pelve, diminui o continente, ok? E aí vai apertando com o lençol, vai torcendo. Você pode puxar, cada um puxa de um lado e coloca umas pinças para segurar, você vai torcendo, depois coloca um esparadrapo, a famosa gambiarra, né? Então a gambiarra é para fazer essa fixação pélvica. Existem dispositivos mais caros que você pode usar também, que são mais sofisticados, são mais bonitinhos, mas se não tiver, todo hospital vai ter um lençol, e aí você já aperta, deixa bem apertada essa pelve, no caso de uma pelve instável, já para deixar ela mais estável, mais fixa, para diminuir e conter o sangramento na própria letra C. Continuando aqui, então, letra D, disability, neurológico do paciente. Avalie o Glasgow, dá uma olhada na pupila, no reflexo e nos membros. Se ele está mexendo os braços e não está mexendo a perna, ou está sentindo os braços e não está sentindo a perna, pode ter algum trauma raquimedular associado aí. E por último, na letra E ou na letra E, então você vai expor o paciente. Tá lá o paciente, o que eu faço agora? Já viu A, B, C ou D. Então tira toda a roupa dele, deixa ele do jeito que vê o mundo, deixa ele nu, roda assim, em bloco, palpa as costas para ver se não tem nenhum sinal de fratura no dorso, na coluna, examina se não tem nenhum ferimento de entrada também por ali, dá uma olhada geral por trás. E depois desroda ele, coloca na posição normal, tira a prancha, se já puder tirar a prancha, se não for transportar, se não for para tomo, se não tiver sinais de fratura, já tira a prancha. E aí você faz o quê? Deixa ele nu na sala de trauma? Não. Você cobre o paciente para ele não ficar nu na sala de trauma, e também o outro motivo é para evitar a hipotermia. A prevenção da hipotermia está dentro aí da letra E.
é isso que eles cobram aqui quando eles perguntaram em 2020, que teve esse capotamento. Então, teve um capotamento, 10 passageiros numa van, a regulação médica encaminhou 4 deles para um centro de referência. Quem estava lá? Você fez a semana HIIT, estava lá preparado para atender esses pacientes, lembra bem da aula, chegou um homem jovem confuso com palavras inapropriadas, uma mulher de meia idade com dispneia, uma criança com queixadura abdominal e um idoso com a perna sangrando. E aí, quem você vai atender primeiro? Mulheres, crianças, idosos, quem tem prioridade no trauma? Não é assim a prioridade é pelo ABCDE, ok? Então, considerando a relação necessidade e demanda, qual a prioridade? A prioridade é o ABCDE. Então, prioridade é o ABCDE. Então, vamos ver aqui. Um homem jovem confuso com palavras inapropriadas está com problema aqui na letra D, a princípio. Está com problema na letra D, está confuso, deve ter batido a cabeça, ok? Então, ele está na letra D. Uma mulher de meia idade com falta de ar, com dispneia, provavelmente na letra B. Então, ela já passou na frente. Então, vamos atender a mulher primeiro. E essa criança com dor abdominal? Criança com dor abdominal, para mim, é verme. Então, vai ficar mais para trás dessa criança aí. Vamos para o próximo. Idoso com perna sangrando, letra C. Perna sangrando é letra C. A não ser que seja um sangramento exsanguinante. Está perdendo muito sangue. Aí, isso no contexto do pré-hospitalar, você faz um torniquete antes de intubar até. É quando o sangramento passa na frente da intubação. Mas aqui uma perna sanguentada, uma perna sangrando, e não quis chamar tanta atenção, então fica na letra C. Então a prioridade vai ser a mulher B, o idoso C, o homem D, depois a criança com dor abdominal para você fazer um albendazol aí para ela, ok? Então, mulher, idoso, jovem, por último, essa criança. Então, vamos falar agora de trauma grave. Trauma grave. Isso daqui pega muita gente, você não aprende em todo lugar isso daqui, esses conceitos, esses detalhes. Presta atenção. Pausa o vídeo agora, tenta responder essa questão. Essa também. Pausa e responde. Então vamos lá. Quando a gente fala de trauma grave, o doente grave não tolera erros, ok? Então, como é o atendimento ideal desse doente? É através do trauma team. Como é a realidade do dia a dia? A realidade é você no plantão sozinho, você sozinho, tendo que atender e fazer todo o ABCD sozinho. Mas se você tem uma equipe disponível para que um fique no A, o outro fique no B, esse aqui está na cabeça, na letra A, esse aqui já está no B, vendo no pulmão, esse aqui já está pegando o acesso venoso, colhendo exame, o interno já está aqui, já fez o toque retal, já sondou, o outro já está nas pernas, o outro está anotando, comandando. Esse é o trauma team, tudo ao mesmo tempo e organizado. Tem um na cabeça, um no pulmão, um no tórax, um pegando o acesso, um outro na perna, tem o outro comandando, perguntando como está a letra A, como está a letra B, tem o outro anotando tudo. Ok? Atendimento cronometrado para que 15, 20 minutos tenha terminado tudo, já para dar um destino para o paciente. Que destino? Tomografia, centro cirúrgico ou UTI. São os 3 destinos possíveis de um trauma grave, ok? Então, como é que a gente vai cuidar desse paciente? Através do Damage Control Resuscitation. É um livro que tem umas 300 e tantas páginas, mas aqui eu trouxe resumido para vocês. Ele traz as estratégias, existem coisas que você pode fazer no doente traumatizado para diminuir a mortalidade. Olha só que coisa bonita. Existem coisas, remédios, existem atitudes que você pode tomar para que esse paciente morra menos. O doente traumatizado com hemorragia grave, ele morra menos. O que é que você pode fazer por esse doente? Anota aí, primeira estratégia, vão te cobrar, anota aí, hipotensão permissiva, ou seja, é um doente que chega com a pressão 9/6, você diz, espera lá, essa pressão tá boa, aí o clínico vai chegar, não, pressão boa é 12/8, você não sabe de nada, a pressão boa aqui é 8, é 9/6 tá bom demais nesse caso, sai pra lá clínico, deixa eu cuidar aqui, eu vou fazer a hipotensão permissiva, esse doente vai viver mais, ok? Agora, então, tem que ser um paciente que está com hemorragia não controlada, ou seja, aquele doente chegou hipotenso grave, com trauma abdominal e não tem trauma de crânio, porque se tiver trauma de crânio, você tem que priorizar perfusão cerebral e não está gestante. Então, se não tiver trauma de crânio nem gestante, você pode tolerar uma hipotensão permissiva, que é uma medida temporária, até você acionar o protocolo de transfusão maciça, levar para o centro cirúrgico ou por uma radiointervenção, fazer uma embolização, depende aí qual o tratamento que vai ser estabelecido para esse doente. Então, temporariamente, você pode permitir uma pressão menor. Por quê? Porque uma mangueira que está furada, numa pressão de 90 mm de mercúrio, ela vaza de um jeito. Ela vaza... Agora, se a pressão está 15/10, 150 mm de mercúrio, ela vai vazar muito mais. Então, é mais ou menos essa a ideia. Tem algum vaso furado, você mantém uma pressão menor, se não tiver contraindicação, para que esse paciente sangre menos e assim
morra menos também. Olha a questão do Rio de Janeiro, do SES, de 2020. A base do controle de danos nos pacientes críticos politraumatizados é hipertermia, aumentar a temperatura, aumentar a pressão dele, baixar a temperatura dele, dar sangue gelado, ou então a D, hipotensão permissiva enquanto não tem o controle cirúrgico definitivo. É exatamente isso que a gente falou aqui. O transamin, às vezes a questão fala, o que você vai fazer para o paciente? Aí tem lá na alternativa, transamin, que é o ácido tranexâmico, que é um antifibrinolítico. Você usa para quê? Para que o paciente coagule melhor, ok? Então, nível de evidência 1A, nesse estudo CRASH 2, estudo clínico randomizado, esse estudo viu o quê? Quem tem trauma e está sangrando, está taquicárdico, está hipotenso, você pode fazer 1 grama de transamin em 10 minutos e 1 grama ao longo de 8 horas, ok? Agora, a questão vai te dizer o tempo. Caiu da moto em 20 minutos. Por que eu quero saber que tem 20 minutos? Provavelmente ele quer que você faça transamin, porque se já tiver mais de 3 horas do trauma, você não faz mais o transamin. Você faz nas primeiras 3 horas 1 grama, quanto mais cedo fizer melhor, e depois 1 grama ao longo de 8 horas. Se você fizer 1 grama em bolos nas primeiras 3 horas e 1 grama ao longo de 8 horas, você vai diminuir a mortalidade. Agora, se já tem 3 horas do acidente, 4 horas, você vai inventar de fazer o transamin. O estudo viu que quem fez isso depois de 3 horas, quem fez o transamin depois de 3 horas do trauma, quem começou o transamin depois de 3 horas, teve uma maior mortalidade. Então, a gente acaba seguindo o protocolo do estudo mesmo do CRASH 2. E a transfusão maciça é uma outra medida que a gente pode lançar a mão aqui para salvar esse doente, para diminuir sua mortalidade. Então, aquele doente grave, potente, taquicárdico, chegou para você, você pensa, esse paciente provavelmente sangrou muito, então vai precisar transfundir muito. Transfusão maciça é isso, transfundir muito. Para quem? Para quem sangrou muito. Quanto? Transfundir 10 concentrados 24, ou 4 concentrados agora. Vem uma maletinha assim, com 4 bolsas de cada unidade para você fazer, de concentrado de hemácia, de plasma, de plaqueta, para você fazer nesse doente ali naquela primeira hora. Agora tem que ter uma boa comunicação com o banco de sangue, o hospital tem que ter um fluxo estabelecido. Como é que você diz? Para esse doente eu vou fazer a transfusão maciça. As questões cobram isso. Está indicado a transfusão maciça nesse doente? Qual é o doente que deve receber a transfusão maciça? Então você vai aplicar o ABC Score. Basicamente é o quê? Paciente hipotenso taquicárdico. Por isso, chegando à questão paciente hipotenso taquicárdico, tem que subir o alerta para tudo isso que a gente está falando. Inclusive para o protocolo de transfusão maciça. Porque hipotensão taquicárdia já dá 2 pontos. Muitas vezes já é o suficiente a hipotensão e taquicardia para você acionar o protocolo. Ok? Outros critérios, você faz o FAST e tem sangue. Esse paciente está sangrando, o FAST está positivo, o trauma é penetrante. Ok? Um alto risco de sangramento, penetrou no abdômen dele, está hipotenso, taquicárdico, o FAST está positivo. Esse paciente, se tiver 2, já são 2 pontos, ok? Já é um ABC positivo para a transfusão maciça. Se você quiser aumentar a especificidade, você associa com o Shock Index, que nada mais é do que a frequência cardíaca sobre a pressão sistólica. Ou seja, chega um cara com 120 de frequência 90 sistólica, aqui já dá 1,33, então já está indicada a transfusão maciça. Então, o doente que chega hipotenso taquicárdico, você já pode pensar em acionar o protocolo de transfusão maciça, às vezes é isso que ele quer de você. Como é que você vai? Antes você repunha assim, ó, eu calculei aqui, ele perdeu 1 litro, então vamos repor 300 ml de solução eletrolítica para cada 100 ml de sangue, vai fazer 3 vezes mais soro do que sangue que a gente vai dar para ele, regra 3:1. A gente não faz mais isso, hoje a gente faz 1:1:1. Concentrado de hemácia, plasma e plaqueta, ok? 1:1:1, essa proporção. Existe uma outra coisa que o cirurgião pode fazer para que o paciente sobreviva mais. O que é isso? É a cirurgia de controle de danos. Basicamente é o cirurgião não querer dar uma de herói e querer fazer uma cirurgia de 10 horas com um paciente grave. O doente grave não tolera erro. Então a cirurgia de controle de danos, você corrige os principais problemas ali, e depois manda para a UTI, e depois que faz uma coisa mais elaborada. São essas 3 fases. Corrige os principais problemas, manda para a UTI, e depois faz uma coisa mais elaborada, faz as reconstruções. Então a fase 1 é o quê? Olha só o baço sangrando aqui. Então o baço está sangrando, mas você tira o baço. Em 5 segundos você vai lá, tira o baço. A pelve está sangrando, você mete compressa pré-peritoneal, faz o tamponamento pélvico, packing, pré-peritoneal. Tem um monte de alça furada ali, você grampeia em cima e embaixo, tira fora e nem costura uma alça na outra, deixa grampeada lá
porque só na última fase, só depois, se o paciente recuperar, quando ele recuperar, você leva ele para a cirurgia para reconstruir em condição clínica mais favorável, sem acidose, sem hipotermia, sem choque, ok? Nessa fase que ele está chocado, acidose, hipotermia, já com a tríade letal aí, doente grave, ou se você, por quê? Porque se você fizer cirurgias longas, aí sim ele vai ficar numa sala centro cirúrgico fria, chocado, vai ficar acidótico e vai morrer. Então, a fase 1 é isso, controlar os danos. Tem alças furadas com cocô, vai lá, grampeia, tá sangrando aqui, tira o baço, o fígado tá sangrando muito, faz um packing perihepático, enfia um monte de compressa para controlar o sangramento. Então, tem esse outro vídeo aqui, vou dar o play aqui para vocês verem. Esse outro vídeo vai ilustrar exatamente o tamponamento pélvico. Então foi feita uma incisão infraumbilical, tá aqui o umbigo, infraumbilical, tá dissecando com o dedo o espaço pré-peritoneal, ok? Dissecando com o dedo o espaço pré-peritoneal, vai ganhando esse espaço pré-peritoneal, você já consegue observar até alguns coágulos nesse trauma pélvico grave, com coágulos, então é nesse espaço que você vai entuchar um monte de compressa, quantas der? 4, 5 de cada lado, vai empurrando um monte de compressa para fazer uma pressão para os vasos pararem de sangrar. E aí depois desse tamponamento você fecha, leva o doente para se recuperar na UTI. Quando ele estiver bem, aí você tira essas compressas. Então tem que deixar anotado quantas compressas entraram nessa cirurgia. Ok? E aí, vamos passar então. Próximo. Ok, então o tamponamento pélvico é isso. São essas fases, controle de danos, depois que vai fazer, de reanimar na UTI, que vai fazer um second look, que vai reconstruir. Isso aqui vai dar um incremento de 30% para 50% na sobrevida, ok? Na sobrevida. Então veja essa questão. Mulher de 39 anos foi atropelada por ônibus e na cena ela já estava com Glasgow 12, taquicárdica, 100 por 60, chegou no pronto-socorro após 30 minutos. Ou seja, chegou após 30 minutos. Ele quer te dizer alguma coisa. Viária PERV, ausculto pulmonar, saturando 89, hipotensa, 8x4, taquicárdica, 150, perfusão periférica de 5 segundos, pelve instável, Glasgow de 7. Cite 4 condutas apropriadas em relação ao manejo dessa paciente na sala de emergência. Chegou a paciente na sua sala de emergência lá do trauma, o que você pode fazer por ela? Vamos pensar, na letra A, o que é que eu posso fazer para essa paciente estar com Glasgow de 7, saturando 89? Intubação traqueal, não é mesmo? Na letra B, será que tem alguma coisa que eu posso fazer para ela? Na letra C, será que a gente vai fazer hipotensão permissiva, mas ela com Glasgow de 7, será que não tem trauma de crânio? Talvez tenha até que subir um pouco essa pressão com vasopressor, né? E essa paciente está pedindo o quê? Protocolo de transfusão maciça, está pedindo transamin, ok? Na letra C, essa pelve instável está pedindo uma fixação pélvica. Então vamos lá. Então o gabarito pontuou assim, meio ponto para cada resposta certa. Intubação orotraqueal ganhava meio ponto. Transamin ganhava meio ponto. Vasopressor ganhava meio ponto, porque ela não podia tolerar hipotensão. Protocolo de transfusão maciça ganhava mais meio ponto. Fixação temporária mecânica da pelve ganhava mais meio ponto, ok? Agora, o aluno de rua que falasse, tá, dá um sanguinho para ela, faz uma hemotransfusão, pontuava 0,25. Você, que conhece o protocolo de transfusão maciça, vai indicar o protocolo de transfusão maciça e vai ganhar a pontuação máxima, ok? Então, presta atenção nessa outra questão. 29 anos, foi atropelado por caminhão, via de alta velocidade, mecanismo perigoso. Aí foi trazido pelo Águia, avaliação primária, fez 1000 de soro, foi entubado, colapso cervical, prancha rígida, murmúrio, presente bilateral, saturando 98, taquicárdico e hipotenso, 145 e 7/4 a pressão. Pelve estável, foi sondado e o FAST veio positivo. O que é que faz o paciente no trauma contuso instável com o FAST positivo? O que é que você vai fazer com ele? Ele vai precisar de cirurgia, Agora, ele vai para uma tomografia? Não vai para uma tomografia nessas condições. Não tem indicação de tomografia. Ele vai precisar... Tomografia? Não, corta. Tomografia? Não, corta. C. Transamin? Transamin vai. Taquicárdico hipotenso, trauma contuso, ok, mas já tem 2 pontos e o choque index já é maior que 1,3.
Protocolo de transfusão maciça vai também. A gente viu que diminui a mortalidade. E faca nele, Transamin e transfusão maciça. Ok? Ok. Agora, quem quer fazer Transamin e só uma bolsinha, 2 bolsinhas, também erra. Também erra, ok? USP 2019. Mulher foi atendida pelo SAMU 20 minutos após a colisão do seu carro. Olha aí, deu tempo também. Contra uma árvore, sinais de perfusão tecidual. Tá, frequência cardíaca de 130, taquicárdica e potência de novo. Trauma grave, taquicárdica e potência. O que, é que você vai fazer? Protocolo de transfusão maciça, 1º grama de ácido tranexâmico. Tá indicado? Tá indicado. Tem 20 minutos do trauma, ok? Já fez o FAST, que veio negativo. Vai fazer mais soro? Vai fazer mais soro? Vai para a tomografia sem membros, né? Vai tomografar com a pressão de 8/5 e uma frequência 130? Não é o caso aqui, ok? Então, protocolo de transfusão maciça, ácido tranexâmico, foi a resposta dessa questão. Unicamp 2020, R3 cirurgia. Mulher de 33 anos chegou no centro de trauma, vítima de agressão por arma branca no lado esquerdo do abdômen. Chegou 9/7 a pressão, 127 de cardíaca, oximetria 92, tem um ferimento de 3 centímetros na fossa ilíaca esquerda e tem sangue no toque retal. Ou seja, um ferimento penetrante com sangue no toque retal, o paciente está grave, vai precisar de cirurgia, Mas a conduta inicial é qual? Ela tá com aparentemente o sensório tá bom e está saturando 92. Talvez precise de um pouco de oxigênio em máscara mesmo. E o que a gente faz para esses pacientes? Protocolo de transfusão maciça. É o Brasil inteiro cobrando isso daí, ok? Ok, doente grave a gente não vai ficar fazendo radiografias desnecessárias, não vai levar ela para tomografia, nem vai explorar esse ferimento, que já tem indicação de cirurgia, ok? Então, vamos adiante aqui, vamos adiante com trauma torácico. Bom, trauma torácico, presta bem atenção. Esse ferimento aqui está numa região perigosa, não é mesmo? Aqui tem coração, tem vaso da base. Como é que vamos chamar essa região perigosa? Essa região perigosa se chama quadrilátero de Zidler. Vai do 2º ao 6º espaço e lateralmente da linha axilar anterior para a linha parasternal direita. Existem variações de acordo com o livro que você consulta, mas essa é a região aqui do coração e dos vasos da base, ok? Um ferimento aí que o paciente chega com hipotensão, abafamento e turgência, essa é a tríade do tamponamento cardíaco, a tríade de Beck. O que é isso? Chega hipotenso, você ausculta, não ausculta a bula e turgência jugular. Esse paciente está com tamponamento cardíaco. O que você vai fazer? Pode fazer aquela punção temporária, mas vai precisar de uma medida definitiva. Então, eu vou explicar mais ferimento nessa região, ok? Com esse aqui, hatch, hipotensão, abafamento e urgência, é a tríade de Beck. Você faz o EFAST, vê entre o coração e o saco pericárdico, líquido, provavelmente vai ver líquido nesse espaço, corroborando com o diagnóstico de tamponamento. Então, pode fazer essa punção de Marfan apontando para o ombro esquerdo e a medida definitiva é a toracotomia com rafia. Está sangrando do coração de algum vaso, então tem que abrir e rafiar o vaso que está sangrando na medida definitiva. A punção é só para dar aquele alívio, para tirar o paciente do choque temporariamente. Unifesp 2020, trauma torácico inconsciente, 7/4, pletora, estase jugular. Tem alguma coisa aqui que está fazendo o sangue voltar, está dando estase, está dando pletora. O que será que pode ser? Um pneumotórax hipertensivo torcendo os vasos da base, fazendo o sangue voltar, dá isso. E outra coisa que dá isso é o que a gente viu, o tamponamento cardíaco. Então, pneumotórax hipertensivo, tamponamento cardíaco, aí para ilustrar esse contexto. Agora sim, às vezes pode chegar um paciente na sua sala de trauma que parou tem pouco tempo, ainda estava até piscando o olho ali, agora não parou, morreu. Você vai abrir o tórax dele para reanimar? Então existe a indicação de ressuscitação, de toracotomia, de ressuscitação no trauma. O melhor paciente é aquele que foi ferimento penetrante, sei lá, uma facada, e estava até piscando o olho ali, tinha até reflexo pupilar e agora não tem mais, acabou de morrer. Então, esse é o melhor paciente, que tinha sinais de vidas a menos de 10 minutos. Então existiam vários protocolos, um deles é esse. O consenso aqui, o paciente que não tem mais nenhum sinal de vida, você não vai abrir o tórax dele, não vai fazer a toracotomia de reanimação na sala de emergência, ok? Seja contuso, seja penetrante.
Agora, o penetrante que já teve algum sinal de vida há menos de 10 minutos, você vai fazer a toracotomia de reanimação na sala de emergência. Okay? Ou chegou com sinais de vida e parou na sua frente, você vai abrir o tórax e tentar salvar a vida desse cara. É uma medida salvadora. É a última chance dele. Trauma contuso, a gente antigamente não fazia, mas se ele chegou com sinais de vida e parou aqui, você vai avaliar, né? Paciente jovem, tudo, você pode fazer a toracotomia de reanimação mesmo no trauma contuso, ok? Agora, tem que ter o material, tem que ter um cirurgião experiente, ok? Para poder fazer isso daí. O que a gente chama de sinais de vidas? Algum Glasgow, algum movimento, reflexo pupilar, movimento respiratório, atividade elétrica não elétrica, qualquer sinal de vida é isso que a gente considera. E se ele perdeu a menos de 10 minutos, você vai lá, racha o tórax dele e faz as manobras. Que manobras são essas? A massagem clássica, o ABC do clínico, pode até chamar o clínico para ajudar lá, mas aí vai precisar drenar bilateral o tórax, drena de um lado, drena do outro, aí sim, já chama cirurgião experiente que drena em 5 segundos, vai lá, drena os dois lados, faz um clanchel é uma bitoracotomia aqui em cima, abre o tórax dele no meio, ok? Mas aí tem que ter uma serra de osso. Então, o mais clássico é fazer uma anterolateral esquerda. O mais clássico é fazer uma anterolateral esquerda. Aqui no vídeo fica trocado. Se eu fizer assim, a minha esquerda sai na direita. Então, anterolateral esquerda, para você que está vendo aqui, seria aquela incisão aqui, que eu vou mostrar um vídeo mostrando. Ou clanchel, que é a bitoracotomia, ok? Clanchel mais as manobras, mais a massagem cardíaca interna. Então, tá lá com o paciente, faz o clanchel, faz a bitoracotomia, ou faz a anterolateral esquerda, abre o pericárdio, faz aquela massagem comprimindo o coração contra o externo, sai o pericárdio para tentar identificar a lesão, rafiar. Esse twist é o twist pulmonar. Abrir o tórax, pode rodar o pulmão, roda o pulmão para ele parar de sangrar. Se tiver muito sangramento pulmonar, você faz o twist pulmonar, é uma das manobras para que o doente pare de sangrar pelo pulmão. E clampeia, vai lá com o clamp, clampeia a aorta descendente. Então, temos mais um vídeo aqui para ilustrar como é feita essa toracotomia de reanimação. Você vai lá, faz essa incisão, toracotomia, nesse caso aí foi uma anterolateral esquerda, tá lá o clínico comprimindo, comprime, o cirurgião já veio, já abriu e já tá vindo o pulmão. Ali já pode fazer um twist pulmonar se tiver sangramento, já podia abrir o saco pericárdico para ver lesão e clampeamento da aorta descendente. Achou a aorta, foi lá, colocou um clamp. Para quê? Para parar de sangrar na barriga. Se tiver trauma hepático, esplênico, muito sangramento abdominal, na hora que você clampeia a aorta, para de descer o sangue para o abdômen e você controla. É uma medida aí para diminuir a hemorragia do paciente. Nesse paciente que parou, que chegou, que acabou de parar, sem sinais de vida, você tenta fazer uma última medida salvadora aí para tentar resgatar esse paciente, ok? Então vamos adiante aqui, vamos adiante. Agora você pode pausar, não pega no celular, não olha o WhatsApp, Instagram, senão você vai entrar no loop infinito e vai esquecer dessa aula. Deixa pausado aí, toma um café, vai no banheiro e volta e vamos continuar. Então, continuando aqui, trauma abdominal, trauma abdominal. Não caia na cilada de mexer no celular agora. Você tem que pausar agora e resolver essa questão. Resolve aí. Ok? O que você vai fazer? Resolve essa questão também. Vamos lá, trauma abdominal. Na hora que você leva uma facada, qual é o órgão mais provável que atingiu? É o fígado. Faca é fígado. Tiro é tripa. Delgado, cólon. E batida é baço, ok? Faca, fígado, tiro, tripa, batida, baço. Baço, em primeiro lugar, e fígado. Então, trauma abdominal fechado. É um trauma contuso. O paciente pode chegar estável ou instável, não é mesmo? Se o paciente chegar estável, ele vai para a tomografia, ok? Agora, se ele chegar instável, paciente instável, aí você faz o FAST. FAST ou lavado peritoneal diagnóstico está mais em desuso pela grande disponibilidade do ultrassom na sala de trauma. Então, chegou instável, faz o FAST. Se o FAST é positivo, vai para a laparotomia. Se o FAST é negativo, considera outras causas para a instabilidade desse paciente. Revisa o ABCDE e vamos em frente. Trauma abdominal fechado. Quando você vai tomografar? O cara, batida de carro, queda de moto, seja o que for, quando que você vai tomografar o abdômen? Vamos supor, não é um trauma grave com ejeção que você vai tomografar o corpo inteiro, é um trauma mais simples, ele chegou Glasgow 15, mas está com dor abdominal. Vamos tirar a dúvida, ver se fígado, esse baço, ver se aconteceu alguma coisa aí. Ou ele chegou rebaixado e principalmente tem alguma fratura. Quando ele chegou rebaixado, você já tende a tomografar, né? Se tiver alguma fratura nessa região, aí a tendência é maior ainda de querer estudar o interior desse paciente.
através de uma tomografia. Isso no contexto dele estável, né? A primeira condição aqui é a estabilidade. O mecanismo de alta energia você sempre vai tomografar. Capotou, foi ejetado do veículo, caiu a uma altura maior de 3 metros, colidiu a mais de 60 por hora. Qual mecanismo que você acha que foi de alta energia, mecanismo perigoso, é indicação de tomografia. Então, essa questão, homem de 33 anos, branco, vítima de queda de moto, é levado ao pronto-socorro pelo resgate, suporte básico. 1h30 após o trauma. Está com colar, imobilizado, prancha longa, recebendo oxigênio, perna direita enfaixada, exame físico consciente, orientado, Glasgow 15, perda de memória recente, teve uma contusão cerebral, frequência 120, pressão 11/8, frequência respiratória 26, semiologia pulmonar e cardíaca normal, abdominal. Tem uma dor leve, tem uma dor na palpação do abdômen, Glasgow 15 com dor no abdômen, difusamente, é uma dor leve, não é peritonite, uma dor leve em todo o abdômen, sendo mais acentuada no abdômen superior. A perna direita tem uma fratura aqui, tá torta, tem uma fratura aqui, exposta tipo 1 na porção distal. Sangramento pelo local da exposição, sem outros sinais, tem uma fratura exposta na perna, tem uma dor abdominal e uma contusão cerebral. Ele pergunta, cite um detalhe, uma informação, uma coisa desse texto aí que justifica ter feito uma tomografia. Primeira coisa, você só pode fazer a tomografia se o paciente tiver que estar estável. Como ele está estável, isso justifica a tomografia. O que mais que justifica a tomografia aqui? Dor à palpação do abdômen. Então, o próprio mecanismo também teve o trauma abdominal, isso é uma indicação. A dor abdominal é uma indicação. A estabilidade hemodinâmica é outra indicação. Então, da história, o trauma, teve o trauma. Por que eu vou tomografar? Porque bateu, porque teve o trauma. E do exame, por que eu vou tomografar? Porque está com dor, ou teve trauma abdominal e está estável. Porque se estivesse instável, aí seria o FAST. Cite um achado alterado na tomografia de abdômen desse paciente. Então, aqui está o fígado, aqui está a vesícula, aqui tem a alças, estômago aqui estendido, e aqui tem um baço. Um baço tem alguma coisa aqui, tem um pouco, talvez uma laceração, um pouquinho de líquido, uma tomografia discreta, mas realmente tem um pouco de líquido e parece ter uma laceração. E era isso que ele cobrava. Líquido livre, ou se você visse ou o líquido ou a laceração, já pontuava aí. Agora, 5 medidas para tratar a fratura dessa perna. 5 medidas. Aí você lembra, lembrei, asepsia, alinhamento, antitetânico, antibiótico, analgesia. Se você não lembra, lembrei, são os As da fratura, além da hemostasia, claro, se estiver sangrando. Era isso que ele queria que você, ok? Então, aqui uma questão extra de embolia gordurosa, já está ali o tema, embolia gordurosa. É um paciente que, aproveitando que teve um trauma nessa questão, vou falar uma fratura aqui, uma questão de fratura também. Chegou com fratura do fêmur. 24 horas depois, evoluiu com rebaixamento, hipoxemia e petequias. Rebaixamento, hipoxemia e petequias, mais fratura, isso é embolia gordurosa. Embolia gordurosa, pessoal, tem que fixar a fratura logo que possível, o mais rápido possível a fixação, ok? Além das outras medidas. Claro, suporte ventilatório e clínico, como ele mesmo disse no enunciado, você vai fixar o quanto antes. Então, o que é? Trauma ortopédico, hipoxemia, rebaixamento e petequias. Trauma, hipoxemia, rebaixamento e petequia. A gordura que está circulando, embolia gordurosa dando petequia, rebaixando o paciente, atingindo o pulmão e dando hipoxemia. Essa é a síndrome da embolia gordurosa, ok? A, B, C, D é sempre fixar a fratura logo que possível. Repare aqui esse fluxograma. Trauma abdominal fechado. Está estável, aí você fez a tomografia. Então vamos lá. O que é que veio na tomografia? Se está normal, você pode até pensar em alta realmente. Agora, se tem, vamos para o outro lado lá, você tem pneu peritônio, tem ar solto ali na barriga, tem que abrir essa barriga também, laparotomia, laparoscopia. Se tem um blush arterial no trauma, sempre que tem um pseudoneurisma ou um blush arterial, a resposta sempre vai envolver angioembolização, ok? Angioembolização. Agora, esse aqui é o detalhe. Você tomografou o paciente, tem líquido lá na barriga, tem líquido. Da onde veio esse líquido? Será que é do fígado que teve o trauma? Será que é do baço que sangrou e teve esse líquido? Porque se for um líquido só do fígado e só do baço, lembra que aí não necessariamente ele estiver estável, você não vai fazer a cirurgia. Agora, você fez a tomografia, o baço está íntegro, o fígado está íntegro, não tem lesão de víscera parenquimatosa, mas tem líquido. De onde vem esse líquido? De onde veio esse líquido? Esse líquido provavelmente ou veio da bexiga ou veio de alguma alça.
tem alguma coisa furada aí. Então, fez um atomo, tem líquido e não veio do fígado nem do baço, então você tem que olhar essa barriga, ou por laparoscopia ou por laparotomia, ok? É isso que está dizendo aí. Então, existem os graus das lesões hepáticas, os graus das lesões esplênicas. Então, o grau 1 a 3 é o mesmo para o fígado e para o baço. Então, 1, 2, 3. Hematoma, menor que 10, 10 a 50, maior que 50. Laceração, menor que 1, 1 a 3, maior que 3. Isso é igualzinho para o baço. 1, 2, 3. Menor que 10, 10 a 50, maior que 50. Laceração, menor que 1, 1 a 3, maior que 3. Grau 4, pegou... Grau 1, 2, 3. Grau 4, laceração do parênquima, que pegou o quê? 1 a 3 segmentos do fígado. 1 a 3 segmentos funcionais por completo. E o grau 5 pegou mais de 3 segmentos, ou até quase o lobo inteiro. Aqui pegou um lobo hepático de 25 a 75%. Aqui pegou quase o lobo inteiro. E o 6 é a avulsão hepática. Aqui, mais ou menos, como é que ficaria na imagem? Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 pegou quase o lobo direito inteiro, quase o lobo direito inteiro. E grau 5 pegou o lobo direito inteiro. É mais ou menos essa a proporção. Você olha, é difícil mostrar a imagem e perguntar o grau, porque é meio subjetivo isso, a não ser que ele dê os parâmetros. Então, como é que você vai tratar uma lesão hepática? Pessoal, por incrível que pareça, em até 97% dos casos, o tratamento não operatório é eficaz. E o tratamento não operatório reduziu mortalidade mesmo em lesões de alto grau. Você tem lá um fígado bem destruído, um lobo todo destruído. Esse fígado, se o paciente se manter estável, sem sangramento hepático ativo, sem peritonite, sem evisceração, sem empalamento, se você estiver no hospital que tem centro cirúrgico 24 horas, banco de sangue, tem radiointervenção fazendo angiografia, esse paciente, você pode fazer o tratamento não operatório, que esse próprio fígado vai regenerando e não vai precisar operar, ok? Agora, se ele tiver trauma de grana, lesão medular, aí é uma contraindicação relativa, você perde o parâmetro de dor abdominal, você tem que ter um exame físico confiável para fazer esse tratamento não operatório também. Não é interessante? Olha só uns detalhes aqui que as questões cobram. Um homem de 20 anos bateu o carro contra um poste. Estava usando cinto de segurança, foi socorrido pelo resgate. Pressão 13/7, frequência de 90, Glasgow de 15. Tem essa equimose na cristilica direita até a esquerda, na região infraumbilical. Ele queria saber o que é isso aqui, quais as implicações desse sinal. Então anota aí, faz um parênteses aí para você, um post-it, faz um flashcard para você. Sinal do cinto de segurança. Qual é o significado da equimose? O significado da equimose, eu vou responder todos para depois mostrar o gabarito. É o sinal do cinto de segurança. Sinal do cinto de segurança. É o significado dessa equimose, ok? Isso aqui é o sinal do cinto de segurança. É isso que ele queria saber apenas. Qual é a possível lesão abdominal? Você tinha que saber que o sinal do cinto de segurança está associado a lesões de delgado, ok? Lesões de delgado. Indicarei algum outro exame para definir a conduta? Claro, né? Vou fazer pelo menos uma tomografia aqui, pode ter lesão de delgado, com a suspeita diagnóstica que poderia explicar a dor lombar. Então, olha só que mistério, o sinal de cinto de segurança está associado à fratura lombar. Qual é o nome dessa fratura? Fratura de chance. Então, é isso aí. Cinto de segurança, lesão delgado, tomografia, fratura de chance. Então, esse você tem que saber. Apareceu o cinto de segurança, tem que lembrar isso aqui. Delgado, tomo, fratura de chance. Essa fratura de chance, eu vou mostrar a imagem daqui a pouco, porque tem uma outra questão que caiu aqui, ó. Vítima de colisão, também lá de novo com o sinal de cinto de segurança. Esse sinal é associado a que tipo de achado? Fratura de chance. Fratura de chance. Não é a de Jefferson. A fratura de Jefferson é na primeira vértebra no Atlas, ok? A fratura de chance é aqui, ó. Fratura ao longo do corpo, uma fratura lombar. Então vamos continuar aqui com trauma abdominal. Chegou um paciente para você atender com trauma abdominal. E ele tem pneu peritônio ou empalamento, tem uma estaca lá nele, tem um bastão de ferro, tá lá empalado, tá? Tá enfiado. Empalamento é o objeto enfiado no paciente. Pneu peritônio, empalamento, evisceração ou peritônia difusa, não tem dúvida, até um clínico diria que tem que operar esse paciente uma laparotomia exploradora. Agora, um outro contexto aqui. Chegou com trauma abdominal, você suspeita de trauma hepático,
e ele está estável, aí você vai para a tomografia, porque se ele estiver instável, você vai para o FAST, lembra? Instável vai para o FAST, e o FAST positivo é laparotomia. Então vai operar se tiver esses sinais, se estiver instável e o FAST vier positivo, e também vai operar um pouquinho mais na frente aqui. Mesmo doente estável, que você tomografa e vem um blush, blush é igual a angioembolização, lembra? Ou você tomografa e vem normal. Então, esse paciente que veio normal, você vai observar. Esse paciente que fez o blush e fez a angioembolização, você vai observar. Caso ele fique instável ou precise de repetidas transfusões para manter uma estabilidade, e aí volta lá para a cirurgia, tem que operar. Então, são as duas situações. Ou tem que operar de cara, ou chegou instável com FAST positivo, ou você tentou um tratamento não operatório e não deu certo. Instabilizou, precisou de transfusões repetidas. São as situações que você opera. Então, olha isso aqui. A aorta tronco-celíaco, artéria hepática comum, gastroduodenal, artéria hepática própria, a artéria hepática direita, a artéria hepática esquerda. A artéria hepática direita, subindo aqui, o fluxo arterial, ele irriga as vias biliares e o fígado. Mas se você ligar essa artéria, vai ter cirrose biliar, porque vai acabar o fluxo para as vias biliares, nutrindo ali os canalículos biliares, ok? Então, mesmo que o fluxo do fígado seja 60%, 70%, 80% pela veia porta, que nutra o fígado, e só 20%, 30% pela artéria, a artéria é muito importante para a irrigação arterial das vias biliares. E outra coisa aqui, observe que a artéria hepática direita emite a artéria cística, aqui no trígono de Callan, ok? Existe uma manobra do trauma que você consegue passar o dedo por aqui e fazer uma manobra de Pringle, apertar essas estruturas aqui, apertar a porta, apertar o ducto hepático, o colédoco, e apertar a artéria hepática própria. Aqui é a artéria hepática comum, é bem comum, tá longe, é muito comum. E a artéria hepática própria, que é a artéria própria do fígado, está mais pertinho aqui, está mais perto, a própria está mais perto. Então você pode apertar essa estrutura para parar temporariamente o sangramento hepático. É a manobra de Pringle, você aperta essa estrutura, coloca um clamp, coloca um cadastro, tem várias opções para você parar. E se você fecha aqui e para, beleza, era o problema lá do parênquima que estava sangrando, você conseguiu. Agora, se você fecha aqui temporariamente e continua sangrando, pode ser que esteja sangrando lá de cima das vias hepáticas, lá de trás, de algumas tributárias, para cá, ok? Então, olha essa questão. Sobre a anatomia vascular do fígado, a assinalária correta. O suprimento do fígado é 60% da artéria? 60% da artéria? Não. É 70% da porta. Lá no trígono de Callan, a artéria hepática direita emite a artéria cística para a vesícula biliar? Beleza, a artéria hepática direita emite a cística. A árvore biliar recebe o suprimento da veia? Não, a via biliar é predominantemente o suprimento arterial, ok? Para os casos, a artéria hepática direita passa na frente do ducto hepático comum para suprir o lobo direito hepático. Na maioria dos casos, a hepática direita passa na frente do ducto hepático comum? Não. A artéria hepática direita pode passar, inclusive, tudo lá por trás, com o derrame da mesentérica inferior, ou passa junto com o ducto hepático direito para irrigar o lobo hepático direito. O ducto biliar comum recebe suprimento sanguíneo da artéria hepática esquerda? Não, a artéria hepática esquerda está mais longe dela, pode receber ali da direita, da própria, ok? Olha essa outra questão. Durante uma laparotomia, o trauma contuso se identificou uma lesão no fígado grave. Controlou a hemorragia com compressão manual, seguiu-se com sutura da lesão, porém houve um novo sangramento e fez a manobra de Pringle. Em que consiste a manobra de Pringle? Consiste em comprimir o colédoco, a veia porta e a artéria hepática própria. Como a gente viu, esta é a manobra de Pringle. Agora sim, um trauma abdominal penetrante. Trauma abdominal penetrante, instável, é faca, é laparotomia. Com peritonite, com sangramento, evisceração, transfixante, empalamento, tudo isso é laparotomia e você sabe bem. Agora, se ele chegou estável, foi um trauma, foi uma facada ali e chegou estável, se for anterior, você pode até explorar o local com anestesia local para ver se penetrou mesmo. Ou fazer exame físico seriado, ou fazer uma tomografia. Então, ou fazer uma videodiagnóstica se ficou na dúvida.
Existem várias possibilidades. Agora, se chegou, esse ferimento foi aqui na lateral, ou lá posterior, aí tem que se preocupar com o rins. O rins. Preocupe-se com o rins, se o ferimento foi lateral ou posterior. E para ver o rins, você tem que fazer um tomo triplo contraste, fazer a fase excretora, junto com o exame físico seriado. Agora, se a lesão foi na transição tóraco-abdominal do mamilo para a última costela, ou da ponta da escápula para a última costela, essa é a transição tóraco-abdominal, aí tem o risco de ter pego o diafragma, de fazer hérnia diafragmática. Aí você precisa passar um vídeo para ver se está íntegro esse diafragma e para ver se não tem outras lesões associadas, ok? É uma região de transição tóraco-abdominal. Olha essa questão, eu deixei só uma frase. Estável com dor abdominal, com 2 barras de ferro entrando pelas costas. As barras entraram pelas costas, está com dor aqui na frente, abdominal. O que você vai fazer? Ferimento penetrante com dor abdominal, empalado, vai abrir este paciente, laparotomia exploradora. Esse outro aqui chegou com a tripa para fora. Chegou com a tripa para fora, é só ampliar agora. Amplia para baixo, amplia para cima e termina essa cirurgia. Evisceração, aí, exploração cirúrgica do abdômen, ok? Não tem dúvida, né? Homem de 20 anos, ferimento por arma de fogo. Orifício de entrada no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior. Projétil palpável na região infraescápula. Ou seja, ele levou um tiro. O tiro entrou no espaço intercostal esquerdo e foi parar lá na ponta da escápula. Um tiro que transfixou. Foi um tiro que transfixou. Tá paradinho lá na ponta da escápula. O murmúrio está diminuído à esquerda. E também tem dor abdominal. O tiro entrou na costela, está na ponta da escápula, está com dor na barriga. Você faz o toque retal, tem sangue lá. Provavelmente furou alguma alça, alguma coisa aconteceu aí, né? Então, já está indicado também a laparotomia exploradora. Trauma esplênico, aqui você já sabe, é o mesmo do fígado. 1, 2, 3, menor que 10, 10 a 50, maior que 50, menor que 1, 1 a 3, maior que 3, ok? E o 4 e o 5, pegou vasos hilares, desvascularizou mais de 25%. E o último grau, no fígado era grau 6, era a avulsão. Aqui o grau 5 é explosão esplênica, lesão do pedido, desvascularização de todo o baço. Aqui o próprio acidente já fez o trabalho do cirurgião, já tirou o baço, no último grau. Então, olha, esse fluxograma é bom porque vai esclarecer para você. Chegou um paciente com lesão no baço, está suspeitando a lesão lá no baço, e ele está estável, sem peritonite, está estável sem peritonite, aí você pode tomografar, ok? Agora, se ele chegou com peritonite, você vai lapar. Com peritonite, você vai lapar. Agora, se ele chegou instável, sem peritonite, e o FAST veio positivo, você vai lapar também. Trauma contuso, instável, FAST positivo, laparotomia. Peritonite, laparotomia. FAST negativo, pesquisa outras causas. Agora, aqui o resto tudo é o doente estável sem peritonite. Chegou lá, trauma contuso, estável, sem peritonite, você tomografa. Independente do que veio na tomografia, as setas apontam para cá. Tratamento não operatório, ou seja, se o doente está estável, seja com trauma de baço ou com trauma de fígado, você vai tentar o tratamento não operatório. Então, não importa se deu grau 1, 2 ou 3, se deu grau 3, se deu grau 4, você vai fazer o tratamento não operatório. O detalhe é, graus mais avançados, você considera arteriografia, porque pela lesão vascular, você pode tentar tratar, porém com embolização. Ou você tem um sangramento ativo lesão vascular, arteriografia, tenta tratar de maneira não invasiva, continua com o tratamento não operatório. Falhou, está precisando de transfusão, está caindo no HB toda hora, está precisando de muita transfusão, ou estabilizou, cuidado com o trauma de baço. Às vezes o paciente melhora e depois ele afunda e você tem que operar de urgência. Aí sim, volta para cá, laparotomia de urgência. Então, laparotomia, se tiver peritonite, se estiver instável com FAST positivo, ou se falhar o tratamento não operatório. Olha isso daí. 17 anos, deu entrada na emergência com trauma fechado de abdômen. Após o atendimento inicial, ele estabilizou, ou seja, ele chegou instável, você fez a tomografia, ele estabilizou. Fez a tomografia, viu o quê? Líquido ao redor do baço, periesplênico, na goteira, alteração da divisão de contraste na fase arterial, hipodensidade, 40% do baço no polo superior, sugerindo um pseudoaneurisma intraparenquimatoso. Lembra? Um blush arterial ou um pseudoaneurisma. Tudo isso vai ser indicação de quê? De embolização. Então, o que a gente vai tentar fazer para esse paciente? A conduta pode ser não cirúrgica, ele está estável. Vai ser preciso o quê? A arteriografia terapêutica
endovascular, ok? Terapêutica endovascular e também embolização se indicada. É isso que ele pediu. Apareceu o seu aneurisma lá e ele queria que você marcasse a geografia. Homem de 30 anos, vítima de colisão de carro contra o muro. Foi atendido pela equipe pré-hospitalar, pelo suporte avançado. Pressão 8/6, frequência cardíaca de 140, Glasgow de 6T. Fez 2 litros de soro e a pressão melhorou. Chegou ruim, fez soro, a pressão melhorou. Agora está bem, a frequência ainda está alta, de 120. Fez uma tomba de corpo inteiro, que eu vou mostrar. E depois voltou a ter hipotensão. Ou seja, o que ele tem? Tem uma contusão cerebral aqui, ok? A princípio, nada a fazer. Agora ele tem o quê? Olha lá, o baço todo destruído. Consegue enxergar? O baço todo destruído aqui, o baço, ok? Por quê? Olha o baço normal, como é bonitinho. Às vezes ele pode até ficar meio heterogêneo, mas esse é um baço normal, esse é um baço todo destruído. Então, esse paciente que chegou ruim, fez o soro, melhorou e voltou a afundar, qual é a conduta no trauma esplênico? Laparotomia com esplenectomia, ok? Trauma pancreático, quando cai, pega neguinho, cai no R1, cai no R3. Trauma pancreático, pega o aluno de rua. Então, faça um esforço para aprender isso daqui, porque cai. Então, grau 1 e grau 2 é contusão. Contusãozinha no pâncreas, uma contusão, uma laceraçãozinha, ok. Grau 3 teve transecção distal do pâncreas. Grau 4 teve transecção proximal. Quanto mais próximo da cabeça, pior prognóstico, fica um pouco mais complexo de tratar. Transecção distal, transecção proximal, com envolvimento da ampola. E o último aqui é a explosão, rotura da cabeça pancreática, que aí é um desastre. Então, o que você tem que saber? Se o trauma é penetrante e você abriu a barriga da pessoa, foi lá rafiar a alça, sei lá o que você foi fazer, e aí você olhou lá para o pâncreas e tem lesão no pâncreas, só que o paciente está instável. O que você vai fazer? Controle de danos. Controlar a hemorragia, a infecção, controlar os danos e depois reparar definitivamente, ok? Se ele está doente, se ele está instável, dificilmente você vai fazer um reparo definitivo do pâncreas, a não ser que seja só uma contusão, você vai só drenar. Mas precisar fazer pancreaté, derivações, GDP, isso aí você não vai fazer com o doente instável, ok? Agora, se o doente está estável, aí você vai ver. É grau 1, grau 2, é só uma contusão, vamos só drenar. É grau 3, grau 4. Teve aquela transecção distal e transecção proximal, vamos ressecar e tentar preservar o baço. Agora teve aquela baita lesão grau 5. Lesão grau 5, lesão complexa na cabeça do pâncreas. O tratamento definitivo é uma duodenopancreatectomia, uma cirurgia grande, de 4, 5 horas pelo menos. Então, o que você vai fazer? Se ele está estável, você pode até pensar em fazer uma duodenopancreatectomia. Ou se ele estiver ali estável, mas não está tão estável, está querendo estabilizar, você vai fazer controle de danos, que é fecha o duodeno e drena. Passa um cateteriza o víscero, um cateteriza a via biliar, deixa os drenos para fora. Quando ele estiver bem recuperado, você faz um procedimento definitivo. Olha essas manobras. Você descolou o duodeno aqui, a cabeça do pâncreas. Descolamento, acessando aqui a face retroduodeno-pancreática. Expondo a veia cava, veias renais, cabeça do pâncreas. Essa é a manobra de Cocker, ok? Manobra de Kocher ou Cocker. A manobra de Cattell, essa é a rotação visceral. Você começa aqui lateralmente, na face do fígado, nessa face de Toad, e rebate junto com a cabeça do pâncreas, rebate tudo. O Cattell você levanta tudo para expor também aqui o retroperitônio, ok? Para expor o retroperitônio. E no Mattox é do outro lado, você levanta tudo, inclusive o rim. É a manobra do Mattox, manobra do trauma para acessar o retroperitônio, o lado esplênico também. Então, como é que você acessa a retrocavidade dos epíplons? Você vem no estômago pela grande curvatura, abre a grande curvatura e deu de frente com o pâncreas todinho aqui, a cauda, o corpo, a cabeça. Então é o melhor acesso para o pâncreas, é esse daqui, ok? Então, olha essa questão aqui, do SES Rio de Janeiro. Homem vítima de acidente apresenta trauma pancreático contuso. É correto afirmar que
A coluna de ressonância não tem aplicação? Tem aplicação. O doente está estável, você está com dúvida se tem lesão no ducto, faz o coluna de ressonância que vai ser o melhor exame para mostrar isso. A mobilização da flexura esplênica do cólon e a manobra de Cocker são mandatórias para explorar a cabeça do pâncreas. O que tem a ver a flexura esplênica do cólon com a cabeça do pâncreas? Então, uma coisa para cada lado, então ela está errada. Nas lacerações capsulares do pâncreas, nas quais não ocorreu a abertura do ducto pancreático principal, a simples drenagem externa é um manejo acertado. Ok, lacerou um pouquinho a cápsula do pâncreas, não abriu o ducto, você vai drenar. Essa é a conduta. A abertura do pequeno aumento, da pequena curvatura, você consegue ver o complexo do odeno pancreático. Você abrir essa pequena curvatura aqui em cima, você vai ver todo o complexo do odeno pancreático? Não. O melhor acesso é pelo Cocker, para a face posterior cabeça do pâncreas, e esse acesso também você vai ter um acesso amplo ao pâncreas. Não pelo pequeno aumento, mas pelo grande aumento. Então, gabarito, alternativa C. Se é um trauma do pâncreas e é um trauma fechado e o doente está estável, ok? Tem um trauma do pâncreas, é fechado e está estável. Aí você vê, é grau 1, é grau 2? Ah, eu já sei, não fala. Grau 1 e grau 2 é drenagem. Era drenagem se fosse se você já tivesse aberto a barriga e tivesse visto isso, aproveitava e já drenava. Mas aqui é um trauma fechado, ele está estável, você não vai abrir a barriga dele só para drenar uma lesão grau 1 e grau 2. Então, se é um trauma fechado e está estável, você não faz nada. Tratamento não operatório aqui para grau 1 e grau 2. Agora, se lesou o ducto, secção pancreática, aí você vai ter que abrir a barriga dele, vai ter que operar esse paciente. Vai ter que tratar, ressecar o pâncreas e drenar amplamente. Em alguns casos de lesões grau 3, você pode tentar passar uma prótese para tratar esse paciente, ok? Agora, lesões avançadas, com doente estável, o tratamento definitivo é o quê? Duodenopancreatectomia, mais a drenagem ampla. Mais a drenagem. Essa drenagem ampla, ele está aqui querendo fazer o seguinte, ou você vai fazer essa grande cirurgia de 6 horas, tratar definitivamente, ou você vai abrir, drenar o paciente, drena o ducto de vista, drena a via biliar, que deriva esse paciente para depois reconstruir. Mas essa drenagem ampla é mais num contexto, ou você não sabe fazer a gastropancreatectomia, está no hospital menorzinho, que não tem muito recurso, você pode só drenar e encaminhar para um centro maior, ou ou o paciente está instável e não vai aguentar. Mas se ele está estável, você sabe fazer, tem uma equipe para isso, você pode fazer o tratamento definitivo dessa lesão complexa da cabeça do pâncreas. Homem de 20 anos caiu da motocicleta, bateu o abdômen contra a mureta. Chegou no pronto-socorro imobilizado, prancha rígida, recebendo oxigênio, soro. Está saturando 98, está com frequência de 100, pressão 14/9, Glasgow 14, abdômen doloroso. E essa é a tomografia. O que é que você vê aqui? Eu vejo um fígado, eu vejo o rim, eu vejo a coluna, eu vejo o baço. E aqui tem uma mega coleção. E o pâncreas sumiu. O pâncreas estava vindo aqui bonitinho, e de repente sumiu, virou só essa coleção e aqui tem o rabinho do pâncreas, um pouquinho da cauda, né? Então, o que é isso? É um trauma pancreático, uma transecção do pâncreas, ok? Cite 2 achados. Tem uma lesão do pâncreas e tem essa coleção. São os 2 achados. Cite 3 órgãos ou estruturas anatômicas para cuja lesão o exame tomográfico é pouco sensível e específico. Isso aí você tem que decorar, eu vou dizer quais são. É delgado, é bexiga, é diafragma, ok? Vou mostrar para você anotar. Calma. Tratamento das lesões ilustradas na tomografia. Como é que você vai tratar isso daqui? Aqui sim, merece uma pancreatectomia, corpo caudal, merece uma drenagem ampla. Então, relembrando aqui, grau 1, grau 2, contusão, grau 3, grau 4, transecção, distal ou proximal, e grau 5, rotura da cabeça. Aqui teve uma transecção mais distal, trauma grau 3, ok? Mas era mais simples a resposta. Ele dizia, tem secção do pâncreas e tem coleção do corpo pancreático. Colocando isso, você já gabaritava. Quais são os órgãos? Essa pergunta é difícil de achar, é uma pergunta mais técnica de radiologia. Então, cite 3 órgãos para os quais a tomografia é pouco sensível e pouco específica para enxergar a lesão. Aí você tem que ter decorado que a tomografia é pouco sensível e pouco específica para enxergar a lesão no diafragma, no delgado, no intestino grosso, na bexiga
e no duodeno. Ele pedia 3. Você podia chutar 3 aqui e acertaria, porque tem vários órgãos que ele não tem uma boa sensibilidade e especificidade, não é mesmo? Ele é ótimo para fígado, para baço, mas para o diafragma ele já perde, para o mesentério ele já perde. Às vezes, se fizer sem contraste, principalmente não vai ver direito a alça, a bexiga, tudo depende do tipo de exame feito, mas em geral é isso aqui que ele vai querer que você responda. E como é que você trata isso daí? Quem falou que era só para fazer a pancreatectomia, tirou 3, porque o tratamento completo sempre vai envolver drenagem. Exceto se for um trauma contuso, grau 1, grau 2, que aí você não vai abrir só para drenar. Mas já que você vai abrir aqui, você aproveita, tira o pâncreas e já drena também. Então, drenagem tinha que fazer parte da resposta. Trauma pélvico pega muita gente, porque as pessoas, depende de onde fez faculdade, não viu isso daí, esses traumas pélvico-perineais complexos, isso daqui acaba indo mais para referência mesmo. Então, para os grandes centros de cada estado do Brasil. Então, trauma pélvico com instabilidade. Aqui está um pouquinho confuso, eu vou simplificar, depois a gente volta para cá. Você atendeu o paciente, ele tem um trauma pélvico, a pelve está instável. E o paciente está instável. Todo paciente com esse trauma pélvico, o que que você pode fazer? Para todos eles vão acabar em tamponamento extraperitoneal, aquele que a gente viu, colocando lá as compressas, tamponando, ok? Vai precisar de cirurgião para tamponar, vai precisar da ortopedia para fixar essa pelve, ok? Então, trauma pélvico, pelve instável, trauma pélvico, paciente instável, tamponamento peritoneal, ortopedia para fixar essa pelve, ok? E se continuar, mesmo depois do tamponamento e da fixação, se continuar instável, aí chama vascular. Ou seja, precisa estar no centro de referência mesmo. Vai precisar de cirurgião geral, vai precisar da ortopedia e talvez precise até da vascular, se ele continuar instável. Depois que passou na mão do cirurgião, depois que passou na mão do ortopedista, tem que chamar alguém para resolver, chama a vascular para fazer arteriografia, para embolizar, tentar achar um blush. Achou um blush arterial, você vai lá e faz a embolização. E aí manda para a UTI para observar. E se você tamponar e fixar e estabilizar, aí você nem precisa da arteriografia, ok? Porque o tamponamento e a fixação ajuda a parar o sangramento venoso, mas o sangramento arterial só embolizando para parar, ok? E esse negócio aqui antes que você não falou, isso aqui é o seguinte, esse trauma pélvico com instabilidade lá na sala de trauma, na sua mente tem que ter tudo isso que você vai ter que fazer. Isso aqui tem que estar na mente, mas já que você está lá na sala de trauma, antes de levar ele para o centro cirúrgico fazer tudo isso, faz um FAST. Porque ele tem o trauma pélvico, mas pode ter líquido na barriga também. E se tiver líquido na barriga, você não só vai fazer tudo isso, como também vai abrir aqui em cima e vai tentar enxergar se tem algo para tratar. Alguma lesão esplênica, alguma lesão hepática para tamponar, alguma lesão maior na barriga para tratar. Então aproveita, porque é difícil ter um trauma exclusivo na pelve, né? Eu já peguei, por exemplo, teve uma tempestade de árvore, caiu em cima da pelve do paciente, e aí ele chegou no hospital com a pelve instável, mas mesmo assim tinha um FAST positivo. Então, faz essa laparotomia, faz essas correções, faz o tamponamento pélvico, faz a fixação, se necessário, a arteriografia. Esse fluxograma anterior dizia assim, se tiver uma lâmina maior que 1 centímetro, lâmina em mais de um quadrante, aí isso é para definir o tipo de laparotomia. É chifopúbica, é chifo umbilical, porque se o FAST tiver menos, até um quadrante ou uma lâmina menor, você faz uma laparotomia mais abreviada, do chifóide até o umbigo, e do umbigo para baixo você faz aquela demonstração do vídeo. O tamponamento pélvico você faz com incisão infraumbilical, disseca e coloca as compressas. Essa laparotomia pode ser chifre púbico ou chifre umbilical, depende do FAST, depende do paciente, ok? Isso aqui não é bem consenso. Por isso que eu fiz aquele resumo, que isso daqui basicamente é isso daqui. Fez o FAST, veio positivo, faz a laparotomia e faz todo esse tratamento. Se o FAST veio negativo, já parte direto para esse tratamento, que é isso que você tem que ter em mente. Trauma pélvico com estabilidade, tamponamento, fixação, arteriografia se necessário, ok? E laparotomia, você avalia caso a caso de acordo com o FAST. Então, lembra como é que faz? Então você faz a incisão infraumbilical e vai... Então aqui está o umbigo, né? Incisão infraumbilical. Aproveita já tampona, ok? Chegou lá no peritônio, vai ser um espaço fácil porque já vai estar dissecado pelos coágulos.
já chega lá e faz o quê? Me dá uma compressa aberta aí. Aí o R1 não ouve aí. R1, compressa aí. Pegou a compressa. Coloca lá. R1, outra compressa, pegou, colocou lá. Bom, se fosse eu estaria deixando o R1 colocar essas compressas, né? Vamos lá. Então colocou de um lado, colocou do outro, fechou e depois vai para a laparotomia para dar uma olhadinha. Chifre umbilical para dar uma olhadinha, você tem que tem uma coisa para tratar, né? Ok, então trauma pélvico é isso. Anotou, isso vai cair. E a última coisa que para finalizar, vamos acabar, é esse trauma. O que é isso aqui? É uma lesão complexa. Como é que é o nome disso? É um trauma pelve-perineal, pegou períneo, e é um trauma complexo. Tem uma ferida. É complexo porque tem essa ferida, aqui tem reto, tem ânus, sai cocô. Então é uma ferida difícil de tratar. Por exemplo, esse trauma pelve-perineal complexo, às vezes precisa até de derivação vesical. Okay? Precisa fazer colostomia para não ficar caindo cocô aqui, para poder cicatrizar. Precisa de vácuo, curativos a vácuo. Precisa da plástica. Então, olha só, 32 anos, vítima de queda de moto, chegou hipotenso, descorado, chegou com uretrorragia, lesão no períneo, não fez o toque retal, não fez sondagem, fez animação volêmica, ficou estável. Aí tomografou, não viu outras lesões. Mas ele tinha uma fratura no sacro, um hematoma pequeno, sem blush, sem sangramento ativo, ok? Então, a princípio, essa pelve não vai precisar fixar, né? Não vai precisar também de arteriografia. Mas, ele recebeu a vacinação, antibiótico e foi para o centro cirúrgico. O que você vai fazer para essa ferida? Se chegar essa aqui para mim, eu vou suturar, junto aqui com lá, junto aqui com lá e tá resolvido. Aí você tira zero e o paciente vai infectar isso aqui e vai fazer um funil e vai morrer. O que você tem que fazer para esse paciente? É o que as questões perguntam. O que você vai ter que fazer, pessoal? O protocolo é esse. Tá com uretrorragia? Vamos desviar. Provavelmente tem alguma lesão lá de uretra. Faz um uretrocisto retrógrada para avaliar a derivação vesical, ok? Faz uma hemostasia nessa região, desbrida, limpa, faz um curativo e uma colostomia. Puxa uma colostomia, ok? Então, pessoal, é isso que você tem que fazer. Uretrocisto retrógrada, ver se vai precisar derivar a bexiga, faz hemostasia, desbridamento, limpeza, asepsia, antibiótico e colostomia em ângulo esplênico. Então, para resumir, para finalizar aqui, trauma pelvo-perineal complexo, o que é que eu tenho que fazer? Tem gente que fica revoltada, teve uma menina que mandou mensagem, eu estou revoltada, como é que eu vou fazer colostomia? Tem que fazer colostomia para proteger essa ferida. Uma ferida complexa, exige um tratamento complexo. Você não vai só ficar suturando, aliás, você nem vai ficar suturando, vai evitar essas aproximações no primeiro momento. Vai limpar, vai desbridar, vai drenar, colocar um vácuo, ok? É uma região contaminada ali, não é para ficar juntando tudo e achando que vai dar tudo certo. Tem que drenar, colocar um vácuo, vai derivar, fazer uma colostomia temporária depois, quando tiver tudo bonitinho, cicatrizado, vai reverter a colostomia. Mas para conseguir tratar essa ferida complexa, tem que limpar, desbridar, drenar, derivar, limpar o coto distal, então você puxa e depois lava o coto distal, para quê? Para limpar todas as fezes que tinham lá no sigmoide, no reto, para que não contamine depois. Esse curativo vai ter que ser trocado periodicamente. Além disso, você vai fazer antibiótico, cefclina para cobrir gram-negativo anaeróbio. Então, e gram-positivo, né? Clinda, gram-positivo anaeróbio e a gram-negativo com Rocefin. Então, lembre que domingo a gente tem um encontro marcado. Coloca aí no seu agenda, no calendário, o despertador, para não esquecer de entrar aqui ao vivo conosco, para a gente passar como que vai acontecer o curso mais aprofundado do HIIT, quais as dicas que a gente vai ter para você, quais os descontos para quem estiver presente. Então, não perca, e também para garantir a vaga também, porque as vagas não são infinitas, são vagas limitadas por conta do suporte, que é limitado também. Então vamos lá, HIIT Cirurgia, eu espero você no curso completo, aqui as referências da aula, e muito obrigado, bons estudos, boa semana HIIT,
boas aulas, espero que aproveite e se dê muito bem nas provas. Um abraço. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão, se não for cair você precisa saber também